queria começar a aula resolvendo um exercício. Esse exercício ele vai nos ajudar a revisar o que nós vimos na última aula, que foi na quarta-feira. Então, eu vou abrir já aqui o slide da aula passada ainda, onde nós vamos resolver esse exercício aí, ó, exercício 2 da parte de regra da cadeia. Aí, por meio dele, a gente vai aproveitar para revisar um pouquinho o que a gente aprendeu. Lembrando que o nosso objetivo é não só saber a regra da cadeia, mas principalmente saber quando é que você vai usar. Se tem essa função z, ele me diz que o x é igual a s vezes t ao quadrado. Ele me diz que o y é igual a s ao quadrado vezes t. E ele pede para calcular a derivada parcial de z em relação a s e em relação a t. Vou escrever aqui. Ok, então já está aqui as informações, vamos revisar isso daqui. O último assunto que nós aprendemos foi a regra da cadeia. Regra da cadeia no cálculo 2. Quando é que você vai utilizar? Nesse caso aqui, olha só, você tem uma função z dada por esta forma aqui. Então, se você reparar, a sua função z, ela depende diretamente de duas variáveis, que é a variável x e a variável y. Se eu estivesse pedindo para você, calcule a derivada de z em relação a x, você não ia ter dificuldade. Você só ia considerar o y uma constante e derivar parcialmente essa função. A mesma coisa se eu pedisse para você a derivada parcial de z em relação a y, você não ia ter dificuldade. Só que nesse caso, o que ele pede, uma das derivadas é a derivada de z em relação a s. Então, assim, olhando de cara, você pode ficar assim meio sem entender, mas como assim? Como é que eu vou derivar z em relação a s, se o s não aparece aqui? Foi algum erro aqui de ortografia? Foi algum erro de digitação? E não. É porque na mesma questão ele me diz ó, que o x ele depende de s e também depende de t, assim como o y. Então, na verdade, quem está dependendo diretamente de s é o x e o y. E o z depende de x e y. Então, você pode afirmar que indiretamente o x também depende, ou melhor, o z também depende de s. Então, faz sentido você querer calcular essa derivada parcial. Então, primeira coisa, quando é que você vai usar a regra da cadeia? Quando a derivada parcial que ele está pedindo, ela não aparece aqui, digamos, diretamente, não aparece explicitamente, mas aparece indiretamente, porque são essas variáveis aqui que dependem de s, e não necessariamente o z. Ok, agora você já sabe que é para usar a regra da cadeia. Agora, como é que usa a regra da cadeia? Qual é a fórmula? Aí a gente aprendeu algumas fórmulas na aula passada, mas lembrando, olha só, para você aplicar a regra da cadeia, você tem que olhar principalmente para z. Então, z depende de quem? Z depende de x, certo? Então, eu vou calcular aqui ó, a derivada de z em relação a x, já que z depende de x diretamente. Mas não é a derivada de x que ele quer, é a derivada de s, não tem problema. Mas eu vou fazer derivada de z em relação a x vezes o que aparece aqui embaixo, vai aparecer aqui em cima, ó, vezes a derivada de x em relação a s. Então, essa aqui é a primeira parte. Então, ó, z depende de x diretamente. Então, eu derivei z em relação a x, mas eu multipliquei com a derivada de x em relação a s, que é a derivada que ele quer. Só que z não depende só de x, também depende de y. Então, eu vou somar com a derivada de z em relação a y, só que não é isso que ele quer em relação a s. Então, eu vou multiplicar com a derivada de y, ó, mesmo que apareça aqui, vai aparecer aqui em cima, em relação a s. Z depende diretamente de mais alguém? De um W aqui? Não. Então, a regra da cadeia, ela terminaria aqui. Isso é o caso 2 da regra da cadeia. Tudo bem, gente? Claro que a gente ensinou uma noção da demonstração, né? Como é que chega aqui, caso você esquecesse. Não a demonstração em si, mas uma ideia para você chegar nessa fórmula aqui. Olha, agora que eu montei a regra da cadeia, você vai reparar que eu tenho 4 derivadas parciais para calcular. Mas eu consigo calcular cada uma delas sem dificuldade. Basta olhar para as funções. Então, ó, vamos calcular primeiro essa daqui. Eu vou calcular a derivada de z em relação a x. Então, vou olhar para cá. Derivando isso daqui em relação a x, isso aqui para mim é constante, vai permanecer. E a derivada de e elevado a x,
é e elevado a x. Então, vai ficar isso aqui mesmo. Então, vai ficar e elevado a x vezes o seno de y. Isso foi a primeira derivada. Agora, eu vou calcular essa derivada aqui. Ó. Eu vou derivar x em relação a s. Então, eu não vou olhar para cá. Eu vou olhar para cá, ó, porque o x é assim. Então, quando eu derivar isso daqui em relação a s, a derivada de s em relação a s é 1, vai ficar só t quadrado. Então, essa segunda derivada aqui, o resultado dela é t quadrado. Vou até colocar de verde aqui, ó, t quadrado. Isso é esse resultado aqui. Depois ainda vou calcular isso daqui. Aí agora eu vou somar com a derivada de z em relação a y. Então, eu volto para cá e derivo isso daqui em relação a y. Então, isso aqui para mim é constante, derivada do seno é cosseno. Então, vai ficar e elevado a x vezes o cosseno de y. E eu vou multiplicar com esta derivada, derivada de y em relação a s. Vou olhar aqui para o meu y e vou derivar isso aqui em relação a s. Vai ficar 2s e aqui eu vou conservar esse t. Vai ficar 2st. Com isso, eu terminei de calcular minhas 4 derivadas parciais. Como ele não me disse um ponto específico, então eu posso terminar aqui. Só que você pode dizer, nossa, professor, mas ficou bacana isso daqui, porque agora parece que o z depende de x, de y, de t e de s. Eu não queria que aparecesse tanta letra assim. Sabe o que você pode fazer, se você quiser, é substituir o x por isso daqui, ó, st quadrado. É substituir o y por isso daqui. Aí, se você substituir, aí pronto, no final vai ficar só s e t nessa expressão. Mas você não é obrigado. Então, você pode deixar assim se você quiser. Isso é só a primeira derivada. Só que ele também me pede para calcular a derivada parcial de z em relação a t. Então, ó, novamente, eu vou calcular uma derivada parcial que não é nem de x nem de y, é de t. Mas aí eu percebo que x e y depende de t também. Né? O x e y depende de t, então aqui é mais um caso da regra da cadeia. Então, eu vou utilizar essa fórmula aqui de cima, só que agora eu estou derivando em relação a t. Então, vamos lá. Isso aqui vai ser igual. Bom, eu sei que z depende de x diretamente. Então, vai ficar a derivada de z em relação a x, mas eu não quero em relação a x, quero em relação a t. Então, eu vou multiplicar com a derivada de x, ó, em relação a t. Então, essa é a primeira parte. Só que o z depende de y também. Então, mais derivada de z em relação a y vezes a derivada de y agora em relação a t. Então, eu tenho novamente 4 derivadas para calcular. Porém, se você reparar, a derivada de z em relação a x nós já calculamos aqui em cima. Ó. É a mesma. Essa que aparece aqui, a mesma que aparece aqui. A mesma coisa essa segunda aqui, ó, derivada de z em relação a y. Eu já calculei aqui em cima, não vou calcular de novo, só vou repetir ali o resultado. Agora, essas duas aqui, a derivada de x em relação a t e a derivada de y em relação a t, são novas. Eu ainda não calculei elas. Eu calculei em relação a s, não em relação a t. Então, essa eu vou ter que calcular. Então, eu venho e escrevo. Bom, a primeira eu já calculei, né? Não vou calcular de novo, então vai ficar e elevado a x seno de y. Agora aqui, quando eu derivo x em relação a t, então aqui vai ficar 2t e aqui o s continua. Então, vai ficar 2ts mais, isso daqui eu já calculei, ficou e elevado a x cosseno de y. E agora eu vou derivar y em relação a t. Se eu derivar isso aqui em relação a t, isso aqui vai desaparecer, vai ficar só s quadrado. Então, aqui vai ficar s quadrado. Com isso, eu termino as derivadas parciais. Se, por um acaso, o meu z dependesse de uma outra variável também, uma variável w, sei lá, fosse e elevado a x, seno de y, w ao quadrado. Então, bem aqui, na hora que você fosse aplicar a regra da cadeia, ia aparecer mais duas derivadas aqui. Ia ficar mais derivada de z em relação a w, vezes derivada de w em relação a s. Aqui é a mesma coisa. Então, sempre você tem que olhar. A sua função que você está derivando, ela depende diretamente de quem? De x e y. E x e y dependem de quem? De s de t. Então, isso aqui você tem que levar em consideração na hora de usar a fórmula. Deu para revisar, gente? Deu para relembrar? Tá fácil o assunto? Não, essa tem uma fórmula aí, mas não está difícil. É só você lembrar da fórmula que dá para fazer. Esse daqui é o caso 2 da regra da cadeia.
a gente já tinha visto o caso 1 na aula passada. Para eu não ficar vendo caso 3, caso 4, caso 5, não. Agora eu vou te mostrar o caso geral. E a partir daí você pode trabalhar com qualquer um. Então, eu vou te mostrar aqui a fórmula do caso geral. Olha só, regra da cadeia, caso geral. Bom, não se assustem, pode parecer uma fórmula grande, vocês não vão ter que decorar essa fórmula, só entender a fórmula, tá bom? Então, olha só, digamos que uma função u diferenciável, a gente ainda nem viu o que é uma função diferenciável, a gente vai ver isso na quarta-feira, mas, por enquanto, pode guardar isso na sua mente. Mas se você tem uma função u que tem n variáveis, seja x1, x2, até xn, ela depende de n variáveis. Só que cada uma dessas variáveis dependem de m variáveis, que está chamando aqui de t1, t2 até tm. Então, faz sentido eu querer calcular a derivada parcial de u em relação a algum t? A resposta é sim. Como? Eu vou aplicar nessa fórmula aqui. Então, eu vou derivar u em relação a x1, mas eu vou ter que multiplicar para a derivada de x1 em relação a ti. Ti é o que eu estou considerando. Pode ser t1, t2, t3. Aí eu vou somar com a derivada de u em relação a x2 e vou multiplicar com a derivada de x2 em relação a ti. E assim sucessivamente até chegar na última variável xn aqui. Isso vale para qualquer t, t1, t2, t3 até tm. Bom, então antes que a gente tente decorar a fórmula, não é para fazer isso, vamos logo resolver um exercício. Olha só, escreva a regra da cadeia para o caso onde w é uma função que depende de 4 variáveis. Quais são as variáveis? X, y, z e t. E ele me diz aqui que x depende de u e v, y depende de u e v, a mesma coisa z, a mesma coisa t. Então, eu vou escrever esse exercício, os dados da questão, em forma de um diagrama. Talvez fique até mais fácil para a gente. Porque note que nessa questão aí, ele não me disse quem era a função w, não me disse quem era a função x, não me disse nada. Ele só me disse as dependências. Então, por exemplo, ele me falou que w, vamos aqui para o quadro já, ele me disse que w depende de x, w também depende de y, w também depende de z e w depende de t. Tudo bem? Então, a única informação que ele me deu é que a minha função w, ela depende de x, depende de y, depende de z e depende de t. Ou seja, ela depende de 4 variáveis, isso diretamente. Só que cada uma dessas 4 variáveis dependem de outras 2 variáveis, que ele está chamando de u e de v. Então, eu posso escrever assim. Ó, tanto x, y, z e t, as 4 variáveis dependem de u, mas também as 4 variáveis dependem de v. V e v. Então, ó, aqui eu estou vendo o seguinte, w depende de x, y, z e t. Só que x, y, z e t dependem cada uma de u e v. Por isso que faz sentido eu querer perguntar para vocês qual seria a derivada de w em relação a u. Porque por mais que w não dependa diretamente de u, mas w depende de x, e x depende de u. W depende de y, y depende de u, e assim por diante. Então, nessa questão, ele só pede para eu escrever como é que ficaria a regra da cadeia. É só isso que ele quer. Então, vamos lá. Então, para eu aplicar a regra da cadeia, eu vou perguntar para vocês. Se eu estivesse calculando derivada parcial de w em relação a z, eu ia precisar aplicar a regra da cadeia? Sim ou não? O que vocês acham? Se eu tivesse que calcular essa derivada parcial aqui, para essa situação, eu ia precisar usar a regra da cadeia? Sim ou não? A resposta é não. Não por quê? Porque w já depende diretamente de z. Então, você ia usar a derivada parcial normal, como você está acostumado. Se eu pedisse a derivada parcial de w em relação a t, eu ia ter que usar a regra da cadeia? Sim ou não? A resposta é não também. Por quê? Porque w já depende diretamente de t. Então, você não vai precisar usar a regra da cadeia, você vai precisar usar as regras da derivação de derivada parcial mesmo. Tá, quando é que eu ia ter que usar a regra da cadeia, então? Ora, você ia obrigatoriamente usar a regra da cadeia
quando você quisesse calcular a derivada de w em relação a u, por exemplo. Por quê? Porque w não depende diretamente de u. Ó, não aparece u aqui. O u ele aparece de forma indireta, aqui embaixo. Ó. Porque, na verdade, quem depende de u diretamente é o x, o y, z e o t. E o w depende desses 4. Então, nesse caso, você ia ter que usar a regra da cadeia. Como é que ficaria? Ora, o w depende de x. Então, ficaria derivada de w em relação a x, e é o x que depende de u diretamente. Então, derivada de w em relação a x vezes derivada de x em relação a u. Mais, só que o w depende de y também. Então, vai ficar a derivada de w em relação a y, e o y depende de u. Então, vezes derivada de y em relação a u. Mais, o w depende de z. Então, a derivada de w em relação a z, vezes derivada de z em relação a u. Por último, w também depende de t. Então, vai ficar a derivada de w em relação a t, derivada de t em relação a u. Ou seja, nesse caso, eu teria que calcular quantas derivadas parciais aqui, gente? 8. Eu ia precisar calcular 8 derivadas parciais para conseguir essa derivada aqui que ele pediu, nessa situação. Não vou precisar nessa questão, porque na questão ele não me pediu para calcular, e nem me deu qual é a função, ele só pediu para eu escrever aqui como ficaria a regra da cadeia. Só que existe só essa situação onde eu ia usar a regra da cadeia nesse caso? Sim ou não? Não. Qual é a outra situação? Se eu tivesse calculado a derivada parcial de w em relação a quem? A v. Então, ó, se eu quisesse calcular a derivada de w em relação a v, eu também ia ter que usar a regra da cadeia. Ia ficar uma coisa parecida com essa daqui, só que aqui, ao invés do u, vai ficar v. Então, aqui, ó, o w depende de x, então vai ficar a derivada de w, del w, del x, vezes del x, del v, né? Aqui, ó, que eu quero calcular a derivada parcial em relação a v. Só que o w depende de y também, então, mais del w, del y, del v, que é a derivada que eu estou calculando, mais derivada de w em relação a z, vezes derivada de z em relação a v. E, por último, derivada de w em relação a t, vezes derivada de t em relação a v. Com isso, ó, a gente colocou só as fórmulas aqui, é só isso que ele está pedindo. Então, finalizamos mais uma questão. Alguma pergunta nessa questão? Com relação à regra da cadeia? Tudo bem? Vocês ficaram tristes que não caiu a regra da cadeia na prova? Ficaram, né? Acho que a maioria queria. O pessoal, por favor, passe uma de regra da cadeia para a gente. Só que acabou que eu já tinha feito a prova. Se vocês tivessem pedido antes, eu teria colocado. Mas como vocês não me pediram, então, quem sabe na próxima prova, né? Então, tá aqui, ó, a regra da cadeia. Para resolver essa questão aqui, ficaria exatamente assim. Bom, com isso, gente, a gente encerra a parte da aula passada e vamos começar o assunto da aula de hoje. O que nós vamos ver hoje? Vou colocar aqui no nosso slide. Hoje, aula 15, nós vamos estudar derivação implícita e taxas de variação. Porém, coloque na sua mente que o assunto principal mesmo de hoje é derivação implícita. Taxa de variação é só assim, uma coisa que a gente vai ver no finalzinho, mas é pouca coisa, porque você já até sabe, na verdade. Mas o principal mesmo aqui, ó, é derivação implícita. Esse é o principal. Só que antes, eu queria aqui para o quadro com vocês, queria conversar um pouquinho sobre esse assunto, né, já que é um assunto muito interessante. Bom, a primeira coisa que eu queria que vocês entendessem sobre derivação implícita é que vocês já viram derivação implícita. Tá? Essa é a primeira coisa. Coloque na sua mente que derivação implícita não é um assunto novo para você. Por quê? Se você voltar no tempo, ou se você quiser, você vai lá no YouTube, coloque assim, cálculo 1, projeto Newton, professor Emerson. Vai estar lá e coloque assim, derivação implícita. Vai aparecer uma aula de derivação implícita. Por quê? Porque em cálculo 1, vocês já faziam a derivação implícita. Mas, afinal, o que é a derivação implícita? Então, eu vou relembrar para quem não lembra. Então, olha só. Imagine que você tem um gráfico assim, ó. Você tem essa figura aqui. Primeira pergunta que eu te faço. Isso daqui é uma função? Sim ou não?
Não é função. Como é que você sabe? Você pode aplicar o famoso teste da reta vertical. Se você faz uma reta vertical ali, e ele corta 2 pontos do seu gráfico, né, da sua imagem, da sua figura, 2 ou mais, é porque essa figura aqui, ela não é uma função. Tudo bem? Até para não ter ambiguidade, né? Porque o que é uma função? Ela associa cada x a um único valor f de x. Tá, mas o fato de isso aqui não ser uma função, quer dizer que você nunca viu isso daqui na sua vida? Não, né? Você já viu muitas vezes isso daí. Lá em cálculo 1, lá no ensino médio. Isso aqui é uma circunferência. Qual seria a equação dela? Por exemplo, poderia ser x² mais y² igual a 4. Isso aqui é uma circunferência, você já sabe a equação dela. Isso aqui não é uma função, porém você tem a equação dela. Aí agora eu vou te perguntar o seguinte. Se eu quisesse, olha só, escolhi um ponto aqui da minha circunferência. Se eu quisesse achar a equação da reta tangente a esse ponto aqui, eu ia conseguir? O que vocês acham? Sim ou não? Ia conseguir. Mesmo que isso aqui não seja uma função, eu ia conseguir achar a equação da reta tangente. Só que para você achar a equação da reta tangente, você precisa calcular a derivada. Não é verdade? Porque a derivada é o coeficiente angular da reta tangente. Aí eu te pergunto, como é que eu vou calcular uma derivada de uma coisa que não é função? Faz sentido? Sim ou não? A priori pode não fazer muito sentido. Mas a resposta é que sim, que você consegue calcular a derivada para esse ponto aqui, você consegue achar a equação da reta tangente. Como é que você faz isso? Por mais que você ainda não tenha uma função explicitamente, de maneira explícita, mas essa equação aqui, ela te dá implicitamente uma função. E é só isso que você precisa. Então, a verdade é que essa equação aqui, ela define y como função de x. Só que, apesar de não estar assim escancarado para a gente, mas está implícito. Você olha para essa equação, você já sabe. Você fala, por meio dessa equação, eu consigo escrever y como uma função de x. E eu consigo mesmo. Tanto que, nesse caso, se eu quisesse, eu poderia isolar o y. Se eu isolasse o y, vai ficar mais ou menos raiz quadrada, 4 menos x². Eu não poderia fazer isso? Poderia. Eu poderia isolar o y. Nesse caso, eu ia obter duas funções, aqui, mais essa raiz e menos essa raiz. Como o meu ponto está aqui em cima, então eu ignoraria o sinal do negativo, usaria o positivo e ia derivar isso daqui. Poderia fazer assim? Poderia. Só que é assim que vocês fazem lá no cálculo 1? Sim ou não? Vocês lembram? Não, não era assim que vocês faziam no cálculo 1. Sabe por que vocês não faziam assim? Porque essa forma que eu estou fazendo agora aqui, ela depende de você isolar o y. E nem sempre você vai conseguir isolar o y. Então, lá em cálculo 1, você aprendeu uma forma onde você não precisava isolar o y para calcular a derivada do y. E como era essa forma? Você pegava a equação e derivava os dois lados em relação a x. Só que, claro, antes de você fazer isso, você estava assumindo que o y era uma função que dependia de x. Lembra disso? Assumindo que y é uma função que depende de x, eu vou derivar essa equação. Vou derivar os dois lados. Então, olha só, vou derivar o lado esquerdo em relação a x e vou derivar o lado direito. Vou derivar o lado direito em relação a x. Lembra? O lado direito era o 4 que estava aqui, né? Está aqui. Era assim que você fazia lá no cálculo 1. Quando derivava o lado esquerdo, aqui, ó, derivada de x² em relação a x, 2x. Mas, quando chegava bem aqui, você pensava, nossa, mas como é que eu vou derivar y em relação a x? Eu só sei que y é uma função que depende de x, mas eu não sei quem ela é. Não tem problema, você usava a regra da cadeia. Então, nesse caso, ficaria a derivada de y² ficaria 2y vezes a derivada do próprio y. Então, vezes y'. Estão lembrando disso? Vocês fizeram muito isso? Fizeram muito exercício disso? Fizeram, né? Então, ficaria assim, igual, do outro lado, derivada aqui do número 4 é 0. Aí, o que falta aqui para acabar? Você isolava o y'. Era isso que você fazia? Isolando o y' nessa equação, ficaria y' igual a menos
2x sobre 2y. Né? Isolando aqui, fica assim. E claro, você pode simplificar o 2. Então, no final, para essa situação aqui, ficava menos x sobre y. E assim você conseguia a derivada de y para aquela equação. Tendo a derivada, você acha o coeficiente angular da reta tangente, dependendo do ponto que eu te dei aqui, só tu substituir, e tu consegue a equação da reta tangente. E acabava. Morria aqui a situação. Só que em cálculo 2, a gente vai avançar um pouco nesse assunto. Primeiro, gente, antes que... Eu sei que em cálculo 2, normalmente, toda vez que a gente vai ver um assunto que você já viu em cálculo 1, a gente sempre deixa ele mais interessante, né? Quando eu digo interessante, deixa ele mais complexo. E tem gente que gosta, tem gente que não gosta muito. Mas aqui, na derivação implícita, vai ser talvez, não sei se é a primeira vez, mas uma das poucas vezes que em cálculo 2, ao invés de deixar mais complexo, vai deixar mais simples. Então, ou seja, vai deixar mais chato o problema. Essa que é a verdade. Então, eu sei que vocês não vão gostar muito, mas já estou adiantando para vocês que o que nós vamos aprender aqui em cálculo 2 vai deixar isso aqui muito mais fácil do que era em cálculo 1. E por que em cálculo 1 era mais difícil, digamos assim? Porque lá em cálculo 1 você não tinha as ferramentas do cálculo 2, que agora você vai ter, então agora vai simplificar as coisas. Tá bom? Tá, mas qual é o nosso objetivo aqui em cálculo 2? Lá em cálculo 1, você sempre tinha, por exemplo, eu te dava uma equação. Você sempre tinha que derivar os dois lados, depois isolar o y'. Então, era uma coisa que, dependendo da tua questão, te dava muito trabalho. Tu perdia muito tempo com ela. Então, nosso objetivo agora é achar um método muito mais simples de achar essa derivada aqui. Em casos como esse, onde y é definido como uma função de x, só que de forma implícita, por meio de uma equação. Tá bom? Como é que eu vou fazer? Vamos lá. Vamos imaginar um caso geral. Vamos imaginar que você tem uma função assim, ó, uma função f de x, y igual a zero. Isso que eu estou escrevendo aqui é exatamente o que eu tinha antes aqui. Só que a gente não estava reparando, mas eu tinha isso daqui, ó. Porque antes, qual era a minha equação desse meu exemplo aqui? Era x² mais y² igual a 4, não era isso? Eu não poderia, se eu quisesse, isolar todo mundo de um lado só, deixar o outro membro zerado e ficar assim, ó, x² mais y² menos 4 igual a zero. Eu não poderia fazer isso? Poderia, né? Do lado esquerdo, eu não poderia dizer, ó, que esse daqui, x² mais y² menos 4, é uma função f que depende de x e y. Poderia falar isso? Poderia, né? Então, ó, essa equação ia virar isso daqui. F de x igual a zero. Entenderam o que eu fiz aqui? Então, só isolei todo mundo, chamei isso aqui de f, só que f vai depender de x e y, e isso aqui ficou igualado a zero. Então, isso que eu escrevi aqui é um caso mais geral do que especificamente estava acontecendo aqui. Só que, em ambos os casos, seja no caso específico ou no caso geral, nós aprendemos que, dependendo da equação, eu posso afirmar que o y é uma função que depende de x também. Tá? Então, ó, f é uma função que depende de x e depende de y. Só que y é uma função que depende de x também. Então, eu poderia afirmar que a minha função f, ela depende de x diretamente, mas ela também depende de x indiretamente. Né? Já que o y também depende de x, é como se o x fosse a variável intermediária e a variável dependente ao mesmo tempo, nesse caso. Então, essa equação aqui, essa função, se eu quisesse calcular a derivada parcial de f em relação a x, eu ia cair na regra da cadeia, caso 1. E é isso que eu vou fazer aqui. Eu vou derivar os dois lados da minha equação em relação a x. É isso que eu vou fazer. Então, olha só. Lembra, por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero achar uma fórmula geral de calcular a derivada de y em relação a x. É isso que eu quero. Então, esse f apareceu aqui porque eu quis que ele aparecesse. Mas quem eu quero calcular é a derivada de y em relação a x. É isso que eu quero. Então, vamos lá. Se eu fosse calcular o lado esquerdo em relação a x, eu vou aplicar a regra da cadeia. Por quê? Porque x não só aparece aqui, mas ele também aparece aqui. Ó. Y depende de x. Então, faz sentido eu aplicar a regra da cadeia. Vai ficar
derivada de f em relação a x vezes derivada de x em relação a x. Mas o f também depende de y. Derivada de f em relação a y vezes dy dx. Opa, olha só quem apareceu aqui. Quando eu apliquei a regra da cadeia. Não era ele que eu queria achar? dy dx? Ele apareceu aqui, quando eu apliquei a regra da cadeia. Igual a derivada de 0 é 0. Então, olha só, gente. Quando eu derivei os dois lados por x e apliquei a regra da cadeia, eu obtive essa equação. Nessa equação, apareceu quem eu queria. A derivada de y em relação a x. Então, agora, o que está faltando para mim? Eu vou isolar esse termo. Quando eu isolar esse termo, eu vou achar uma fórmula para sempre encontrar ele. Antes de eu isolar, vamos olhar para cá, para cada uma dessas derivadas. Essa daqui, derivada de x em relação a x. Quem é a derivada de x em relação a x? É 1. Então, isso daqui, ó, posso dizer que é 1. Então, aqui quem sobrou? Sobrou a derivada de f em relação a x. Eu vou escrever ela aqui embaixo, só que usando aquela outra notação, para não ficar uma coisa muito grande. Está aqui, ó, derivada de f em relação a x, vezes 1, então fica ela mesma, mais derivada de f em relação a y, vezes derivada de y em relação a x. Ó, só copiei o que estava aqui. Igual a 0. Agora eu vou isolar esse daqui, ó, dy dx. Quando eu isolar o dy dx, vai ficar dy dx, derivada de y em relação a x, é igual a menos, esse f de x aparece aqui negativo, por isso que tem esse menos aqui, derivada de f em relação a x, dividido, essa derivada aqui que estava multiplicando, essa outra derivada, vai aparecer aqui dividindo. Então, vai ficar dividido por derivada de f em relação a y. Então, olha só, gente, essa daqui é a fórmula oficial que nós vamos usar a partir de agora, quando eu tiver uma equação, eu quero calcular a derivada de y em relação a x. Eu vou usar essa fórmula aqui. Tudo bem? Então, essa é a fórmula da nossa derivação implícita, no caso que você tem uma equação com duas variáveis, variável x, variável y, e y pode ser definido implicitamente como uma função de x, por meio dessa equação. Aí vocês vão ver que agora vai ficar muito mais fácil. Aí você vai dizer, professor, mas eu não achei tão fácil isso que o senhor fez. Não, mas isso aqui que eu fiz foi a demonstração. A fórmula é essa daqui só. Na hora que a gente for resolver, a gente só vai usar essa fórmula, só. Isso daqui é para quando você estiver na prova, você não vai decorar a fórmula, você vai lembrar a demonstração e fazer isso aqui na sua prova. Mas na hora de fazer, você vai usar só isso daqui. Tá bom? O resto da demonstração. Tá, vamos aqui para o slide, deixa eu só revisar mais um pouquinho do que eu acabei de falar, para a gente já começar a resolver uns exercícios. Então, olha só, definição, né? Dizemos que uma equação, essa daqui, define y implicitamente como função de x, se existir uma função, y igual a f de x, que vai satisfazer essa equação. Né? De certa forma, ó, exemplo, eu tinha essa equação, que foi a equação que a gente usou aqui como exemplo também. Eu posso dizer que essa função aqui, ó, raiz quadrada de 4 menos x quadrado, está definida implicitamente por essa equação? Sim. Porque quando você pega essa equação e isola o y, você obtém essa função aqui. Ou você obtém essa função aqui, ó, menos essa raiz. Então, sim, você pode dizer que essa função aqui, ela está definida nessa equação. Só que não está tão explícito, está implícito. Porque para ela aparecer, nesse caso, você tem que isolar o y. Mas sim, mas ela está ali meio que escondida. Então, isso que é definir implicitamente. Outro exemplo. Olha essa equação aqui, ó. Se eu isolasse o y dela, eu ia obter essa função aqui. Seno ao quadrado de x dividido por 3x menos 1. Então, eu posso dizer que essa função aqui, ela está definida implicitamente por essa equação. Então, isso aqui é só teoria, só definições. Eu quero saber como é que eu calculo a derivada dessa função que está definida implicitamente. É isso que eu quero. Para isso, nós já fizemos no quadro, mas está aqui, ó. Nós vamos usar esta fórmula aqui, onde eu vou calcular a derivada parcial de f em relação a x em relação a y, depois fazer essa divisão e colocar o sinal do menos. Isso vai me dar a derivada que eu queria encontrar, que é de y em relação a x. Exemplo, né? Exercício. Tá aí, eu tenho 3 exercícios para a gente fazer. E agora vocês vão gostar mais desse assunto, porque vocês vão ver que vai ficar muito simples.
Vou só escrever aqui. Letra A, x² mais y² igual a 4. Ó, na questão, ó, olha para o slide rapidinho. Olha o que diz no início da questão. Sabendo que y é igual a f de x está definida implicitamente pela equação. Aí, logo em seguida, determine a derivada. Determine y'. Vamos voltar para cá. Professor, o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte. Você tem uma equação dessa. x² mais y² igual a 4. Ele quer que eu calcule a derivada de y em relação a x. Mas eu te pergunto, pode ter um caso em que você tem uma equação, mas que você não conseguiria calcular a derivada de y em relação a x? Vocês acham que existe esse caso? Ou, em outras palavras, será que sempre que eu te der uma equação e te pedir para calcular a derivada de y em relação a x, você vai conseguir? O que vocês acham? A resposta é nem sempre. Por quê? Porque nem toda função, ou melhor, nem toda equação define y como função de x. Então, se eu te der uma equação que não define, não adianta, tu vai ficar calculando, mas tu não vai achar a resposta. Por quê? Porque nesse caso não tem derivação implícita, não dá. O y não é definido como uma função de x implicitamente. Então, antes de você começar a calcular, é importante você saber se é possível achar a resposta. Porque se não é, você vai ficar perdendo tempo. Nesse caso, ele já me disse que é. Na questãozinha, ele já disse, olha, é possível calcular, então calcule. Então, já diz, não tem desculpa. É possível, agora é com você. Faça aí o cálculo. Mas tudo bem. Então, como é que você faz um cálculo desse? Eu te dou uma equação e eu estou te pedindo, calcule a derivada de y em relação a x. É isso que eu peço. Bom, agora a gente vai usar o método novo, que a gente aprendeu ainda agora. Como é esse método? Olha o que eu vou fazer, gente. Primeiro, eu vou colocar todo mundo de um lado só da equação. E o outro lado eu vou zerar. Então, vai ficar assim. Vai ficar x² mais y² menos 4 igual a 0. Tudo bem? Agora que eu fiz isso, ó, esse pessoal aqui do lado esquerdo, que é x² mais y² menos 4, isso aqui eu vou chamar de uma função f. F. Só que se isso aqui é uma função, isso aqui é uma função que depende de x e depende de y. Então, f de xy. Então, olha só. Primeira coisa que eu fiz, só fiz isolar todo mundo para um lado só e chamei esse pessoal aqui de uma função f. Só isso. Tudo bem? Segundo passo. Agora que eu já sei quem é a minha função f, eu vou calcular as derivadas parciais de f. Então, venho aqui e calculo derivada parcial de f em relação a x. F é essa daqui. Quando você deriva isso aqui em relação a x, fica quanto, gente? Aqui é o cálculo tradicional mesmo, que você já está acostumado. Fica quanto? Fica 2x. 2x. Aqui é 0, aqui é 0. Lembrando, nessa etapa aqui, nesse segundo passo, eu estou ignorando aquela parte, eu estou considerando y constante mesmo, tá? Nessa parte, estou considerando y constante. Então, na hora que eu for derivar em relação a x, isso aqui vai dar 2x, isso aqui vai zerar, isso aqui vai zerar. Então, está aqui. A derivada de f em relação a x. Agora, eu vou calcular a derivada de f em relação a y. Tá? Em relação a y. Então, aqui vai zerar e aqui vai ficar 2y. Então, está aqui. Pronto. Primeiro passo, isolei todo mundo e defini a minha função f. Segundo passo, calculei as derivadas parciais. Terceiro e último passo é usar a minha fórmula. Porque o que ele quer que eu calcule? No final das contas, o que ele pede na questão é a derivada de y em relação a x. Só que pela nossa fórmula mágica, como é essa derivada? Está aqui, ó. Para eu calcular a derivada que ele está me pedindo, basta eu pegar a derivada parcial de f em relação a x, dividir pela derivada parcial de f em relação a y, colocar o menos na frente. Eu já calculei essas derivadas aqui? Já. Eu já tenho essa, já tenho essa. Então, basta eu colocar aqui uma no numerador, outra no denominador e colocar o sinal de menos. É isso que eu vou fazer. Ó, aqui, a fórmula é menos derivada parcial de f em relação a x. Quem é a derivada parcial de f em relação a x? 2x. Vai ficar 2x dividido
para a derivada parcial de f em relação a y, que é 2y. É claro, aqui você pode simplificar. E no final, a derivada que você quer achar vai ser igual a menos x sobre y. E essa é a nossa resposta. Tudo bem, gente? Alguma pergunta? Vocês acharam fácil? Tá fácil, né? Ó, basta... só são 3 passos, bem rápido, bem simples. Primeiro, isola todo mundo e chama de f. Pronto, acabou o primeiro passo. Segundo passo, deriva parcialmente. Calcula os derivados parciais. Está aqui para x e para y. O terceiro passo, aplica na fórmula. Ou seja, pega esse derivado e divide por essa. E coloca o sinal de menos. Está aqui. Acabou. Conseguimos o que ele pedia. Vamos para o próximo item agora, item B. Você vai dizer, professor, mas lá em cálculo eu fazia rapidinho essa questão aqui também. Tá, essa questão você fazia rápido, mas outros que a gente vai ver aqui você não fazia tão rápido. Mas vai ser rápido agora. Vamos para o slide. Vamos ver a próxima equação. X ao cubo mais y ao cubo igual a 6xy. Mais uma vez ele está pedindo a derivada de y em relação a x, ele quer y'. Então vamos lá. Mais uma vez, o que eu vou fazer? Colocar todo mundo de um lado, ficar x ao cubo mais y ao cubo menos 6xy. Isso aqui vai dar igual a 0, né? Porque isolei todo mundo para um lado. Isso daqui eu vou chamar da minha função f. Que, obviamente, minha função f vai depender de x e de y. Próximo passo, calcular as derivadas parciais. Então, me diga aí, que é a derivada parcial de f em relação a x? Aqui vai ficar quanto? 3x². Aqui vai ficar quanto? 0, aqui é o método tradicional mesmo, da derivada parcial. Menos, aqui vai ficar quanto? 6y, muito bem, 6y. Acabei. Agora eu vou calcular a derivada parcial de f em relação a y. Aqui vai ficar 0, aqui vai ficar 0, aqui vai ficar 3y². E aqui agora vai ficar menos 6x. Pronto. Último passo, para calcular a y'. Bom, y' eu já sei que vai ser menos, pela fórmula, menos essa derivada parcial aqui, que é 3x² menos 6y, dividido por essa daqui. 3y² menos 6x. Acabou. Viu como é fácil? Então, aqui, se fosse resolver como você resolveu no cálculo 1, você ia demorar mais. Como você está em cálculo 2, você sabe as derivadas parciais, fica muito mais simples para você. Aí, se você quiser, você pode simplificar isso daqui, né? Você poderia colocar o 3 em evidência, simplificar, mas você não é obrigado. Você poderia deixar assim também, se você quisesse. Ó, aqui já encerra a questão. Caso você queira simplificar, no final vai ficar menos x² menos 2y dividido por y² menos 2x. Você só... Estou colocando aqui o 3 em evidência, em cima e embaixo, depois eles vão simplificar. Se eu coloco 3 em evidência, vai ficar assim. Se você quisesse, também poderia multiplicar menos 1 aqui com o numerador, somente com o numerador, aí ficaria 2y menos x². Mas, enfim, isso aqui você não é obrigado, pode deixar assim. Então, vamos para o último item desse primeiro exercício. Olha o último item aí. Como é que você ia isolar o y nesse caso aí, né? Se você quisesse. x² mais 2y mais seno de x mais y igual a 0. Ok, nesse caso aqui, é bom que já até facilitou meu trabalho, né? Ou seja, ele já colocou todo mundo de um lado e zerou o segundo membro. Então, aqui eu só vou chamar esse pessoal do lado esquerdo da minha função f. Então, eu chamei, ó, isso aqui é f de x, y. E agora, calculo as derivadas parciais. Então, vamos lá, derivada parcial de f em relação a x. Aqui vai ficar 2x, aqui vai ficar 0. Aqui vai ficar cosseno
Aqui, mais cosseno de x mais y vezes a derivada aqui de dentro. Gente, qual é a derivada aqui de dentro em relação a x? Dá quanto? Dá 1, porque aqui vai zerar e aqui vai ficar 1. Então, não preciso colocar nada, fica assim. Agora, a derivada parcial de f em relação a y. Aqui vai zerar, aqui vai dar 2, só 2 mesmo, mas aqui vai ficar cosseno de x mais y vezes a derivada parcial do que está aqui dentro, em relação a y, que vai dar 1 também. Aqui vai zerar, aqui vai dar 1, então deixa assim. O último passo, jogar na fórmula. Então, quem vai ser y'? Y' vai ser menos, olha, não vão esquecer o menos, tá? Na prova eu estou em dúvida se tem menos ou não. Demonstra que você vai lembrar que tem o menos. Aí você não esquece de jeito nenhum. Aí aqui, menos essa derivada aqui, que é 2x mais cosseno de x mais y, dividido aqui pela outra derivada, 2 mais cosseno de x mais y. E acabou. Vocês viram como ficou muito mais fácil, gente? Só em 3 linhas, em 3 passos, você consegue calcular a derivada aqui de y em relação a x, usando as ferramentas do cálculo 2. Aí você vai dizer, nossa, professor, realmente eu estava certo, ficou muito mais simples do que no cálculo 1, só que você vai me dizer, eu não gosto quando fica mais simples, né? Eu gosto quando fica uma complexidade maior, né? Assim, eu estou em cálculo 2, então, teoricamente, eu tenho que ter mais maturidade no cálculo. Então, vocês vão me perguntar, tem um jeito de ficar assim, algo mais elegante? A resposta é sim, tem. Então, é isso que a gente vai fazer a partir de agora. Então, olha só, como eu falei no início, toda equação que eu te dei nesse exercício aí, eu já te afirmava, né? Olha, nessa equação você consegue calcular a derivada. Então, calcule. Já afirmava isso para você. Mas aí você vai dizer, não, eu não gosto que me digam se eu posso ou não posso calcular. Eu gosto eu mesmo descobrir. Então, a pergunta é, será que você mesmo conseguiria descobrir, sem, claro, antes de você começar a fazer a conta, porque fazendo a conta é fácil, né? Você vai fazer a conta se você conseguir, é porque dá. Se não conseguir, talvez, é porque não dê. Talvez, né? Ou talvez dê, mas, enfim. Então, a pergunta que fica é, como é que você, por conta própria, consegue saber se uma equação ela é dada implicitamente, ela fornece uma função ali de maneira implícita, né? Ela consegue definir y como função de x. Como é que você vai saber disso? Bom, para a gente descobrir isso, nós vamos usar um teorema na matemática muito famoso, que é o teorema da função implícita. E aqui eu já queria abrir um parênteses. Eu sei que, assim, o teorema é uma coisa que os engenheiros, físicos, físico até mais do que engenheiro, né? Os engenheiros principalmente, né? O engenheiro não lida muito bem com teoremas, né? Então, por isso que aqui no nosso curso de cálculo 2, a gente não demonstra tudo, quem dera. A gente demonstra um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas a gente vê mais a aplicação do que a teoria em si, a matemática pura em si. Porém, isso não significa que o engenheiro ele não precise, pelo menos, interpretar um teorema. Então, por isso que muitas vezes eu gosto de até cobrar a teoria da função implícita na prova, é mais para vocês como alunos, né, já irem se acostumando com pelo menos a interpretação, né? Nem assim, eu não vou cobrar de vocês a demonstração, não vou. Mas pelo menos que você leia um teorema e saiba o que ele diz, né, ou como usar aquele teorema. Já cobrei em prova esse teorema da função implícita. Normalmente a prova do teorema da função implícita é uma prova que nem é de limite, a média cai um pouquinho. Então nem sempre eu cobro, às vezes sim, às vezes não, mas eu acho importante, por isso que eu queria comentar com vocês aqui. Então olha só, eu trouxe aqui o teorema. Como eu já disse, a gente não vai demonstrar, mas quero que você leia, quero que você interprete. E é esse teorema que a gente vai usar aqui a partir de agora. Então olha só, teorema da função implícita. Então, digamos que você tem uma função, e essa função depende de duas variáveis, x e y, que é o que nós tínhamos aqui. Aí, gente, preste atenção, isso aqui você vai ler com calma, você pode ler agora com calma, na sua casa, pausa o vídeo, lê com calma, mas aqui eu já vou te dizer exatamente o que ele diz. Olha só, quais são as condições desse teorema? Esse teorema tem duas condições principais. Primeira condição, olha o que ele pede aqui, ó. Se a derivada parcial de f em relação a x e a derivada parcial de f em relação a y são contínuas nesse intervalo aberto.
Então, primeira condição é que as suas derivadas parciais têm que ser contínuas. Elas têm que existir, obviamente, e têm que ser contínuas. Primeira condição para você conseguir usar esse teorema. Segunda condição, aqui, ó, tem que existir um ponto aqui nesse intervalo, um ponto que esteja no domínio da minha função, tal que nesse ponto a minha função é zero para esse ponto, e para esse mesmo ponto, a minha derivada parcial de f em relação a y não é zero. Então, essa é a segunda e última condição. Primeira condição, derivadas parciais existem e são contínuas. Primeira condição. Segunda condição, existe um ponto que zera a minha função, mas não zera a derivada parcial em relação a y. Só isso. Se essas duas condições são satisfeitas, então o teorema vai me garantir que existe a derivada de y em relação a x. Ou seja, o teorema me garante que y é definido como uma função de x, implicitamente, e que você pode calcular a derivada dele usando aquela fórmula que nós já aprendemos. Agora, olha só, gente, presta atenção. Isso aqui é uma dica que talvez ajude você. Por que ele está exigindo que a derivada parcial de f em relação a y seja diferente de zero? Porque olha aqui para a nossa fórmula. Quem é o denominador? Não é a derivada parcial de f em relação a y? Seria interessante que ela fosse zero? Não. Então, por isso que existe essa exigência. Ou seja, essa exigência vale para f derivada em relação a x? Não, não precisa. Eu só estou exigindo para a derivada em relação a y. Para derivada em relação a x, eu não tenho exigência sobre ela. Tudo bem? Deu para entender? Já dá para aplicar o teorema? Então, vamos aplicar. Vamos lá. Primeira questão. Verifique se essa equação define y como uma função de x. Então, primeira coisa, veja se é possível que essa equação aqui defina y como função de x. Em caso afirmativo, aí sim você vai calcular a derivada. Então, é como se você estivesse falando, olha, primeiro verifica se é possível calcular a derivada. É possível? É, então calcula. É isso que ele está te falando. Então, vamos lá, vamos aprender aqui como é que a gente vai usar esse teorema. Exercício 2, a minha equação é y cosseno x igual a x² mais y². Bem, vamos lá, gente. Vamos resolver essa questão. O que eu vou fazer? Para você aplicar o teorema, tem duas condições. A primeira condição é que as derivadas parciais têm que ser contínuas. Como é que você vai descobrir? Calculando as derivadas parciais. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é a mesma coisa que eu fazia antes. Eu vou jogar todo mundo para um lado só, vou definir a minha função f e vou calcular as derivadas parciais de f. É isso que eu vou fazer. Então, o início é o mesmo que estava fazendo. Então, vamos lá. Aqui, ó, vou escrever assim. Vou escrever x² mais y² menos y cosseno x igual a zero. Pronto. Agora, eu vou chamar esse pessoal aqui, vou chamar esse pessoal de f. Vai ser o meu f de xy. Pronto. Depois que eu definir quem é a minha função f, eu vou calcular as derivadas parciais de f. Então, primeira, derivada parcial de f em relação a x. Derivando em relação a x isso daqui, aqui vai ficar 2x, aqui vai zerar, e aqui a derivada do cosseno é menos seno. Menos com menos vai dar mais. Então, vai ficar mais y seno x. Agora, eu vou calcular a derivada de f em relação a y. Aqui vai zerar, aqui vai dar 2y. Aí aqui vai ficar derivada de y cosseno x. Isso em relação a y. Derivada do y é 1, menos cosseno eu vou conservar. Vai ficar menos cosseno de x. Pronto. Olha, até aqui os passos são os mesmos do que a gente fazia antes. Só que agora vai ter assim, um parêntese até a gente aplicar a fórmula. Por quê? Antes de eu aplicar a fórmula, eu tenho que usar o teorema para mostrar que é possível usar aquela fórmula.
Como é que eu faço? Eu tenho que satisfazer aquelas condições. Primeira, as derivadas parciais têm que ser contínuas. Agora que eu já calculei as derivadas parciais, eu te pergunto, elas são contínuas? Nesse caso aqui, sim ou não? Nesse caso, sim. Como é que eu sei? Porque elas são combinações de funções trigonométricas com polinômios. A gente já viu que uma combinação linear, né, soma, multiplicação, ainda é uma função contínua. A gente já viu isso, propriedades de funções contínuas. Então, ó, a função seno é contínua? É. A função y é contínua? É. Então, a multiplicação delas é contínua. Aí vai somar com essa daqui que é contínua, então a soma também é contínua. Enfim, tudo é contínuo aqui. Então, essas funções aqui, elas são contínuas, tá? Então, eu vou escrever aqui, ó. Contínuas. Tá? Então, essas funções aqui, que são as derivadas parciais, elas são contínuas. Só que não tem só essa condição. Qual é a segunda condição para você poder usar o teorema da função implícita? É encontrar um ponto, você vai encontrar um ponto que vai zerar essa função f, mas não vai zerar essa derivada aqui. E tem que ser o mesmo ponto, não vale mudar de ponto no meio do caminho. Então, vamos lá. Pensa num ponto que zera essa função aqui, gente. Ó, olha só para ela aqui. Me diz um ponto que vai zerar isso aqui tudinho. Me diz aí. Você escolhe um valor para x e um valor para y, de modo que vai zerar isso daqui, ó. De modo que isso aqui dê zero a conta. 0, 0. Não, por exemplo, se eu escolher o ponto 0, 0 e for calcular o f de 0, 0, ó, joga aqui o 0, 0, vai ficar 0 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, menos 0 vezes cosseno de 0. Isso aqui tudo dá quanto? Dá 0. Só que não basta isso daqui. Porque esse mesmo ponto aqui, ele não pode zerar essa derivada aqui. Então, da feita que você achou um ponto que zera a sua função, agora você tem que começar a torcer para que esse mesmo ponto ele não zere a derivada. Porque se zerar, você vai ter que pensar em outro ponto. Esse aqui já não adianta mais para você. Então, vamos lá. Vamos pegar agora o 0, 0 e jogar na função derivada. Mas é a derivada em relação a y, tá? Não é em relação a x, é em relação a y. Então, eu vou olhar para essa função aqui e no lugar do y eu vou colocar 0, no lugar do x eu vou colocar 0. Então, vai ficar 2 vezes 0 menos cosseno de 0. Antes que você comece a se desesperar, né, porque você fala, nossa, não acredito, vai dar 0 também. E aí não vai adiantar esse ponto. Mas calma, vamos ver se vai dar 0 mesmo. Aqui vai zerar, isso aqui é realmente inevitável. Mas aqui, gente, quanto é o cosseno de 0? É 1, então vai ficar menos 1. Então, olha só que legal. Esse ponto, que é a origem, ele zerou a minha função, mas ele não zerou a minha derivada parcial em relação a y, que era o que eu queria. Então, vou até escrever, nem escrevi nada, né? Vou escrever assim, note que esse ponto 0, 0, ele zera a função, mas ele não zera a minha derivada parcial em relação a y. Então, as duas condições do meu teorema estão satisfeitas. Qual é a minha conclusão? Então, pelo teorema, essa equação aqui, ela define y como função de x, e é possível calcular a derivada de y usando aquela fórmula que estava usando. Então, agora eu só vou escrever a conclusão e a gente vai calcular a derivada. Então, vou escrever assim, portanto, pelo teorema da função implícita, a equação que ele me deu define, mesmo de maneira implícita, mas define y como função dx, claro que eu poderia abreviar isso, poderia escrever só, define y igual a f de x, e
Qual é a derivada de y nesse caso? Y' vai ser menos. Aí eu vou pegar essa derivada aqui, ó, derivada de f em relação a x, e dividir por essa derivada aqui, derivada de f em relação a y. Então, vai ficar menos 2x mais y vezes o seno de x, dividido por 2y menos cosseno de x. Com isso, nós encerramos mais essa questão. Ó, então, nesse caso, agora você é independente. Por quê? Eu te dou uma equação, você mesmo descobre que você conseguiria calcular a derivada de y em relação a x, você usa o teorema e depois calcula a derivada. Acabou. Está aqui. Então, isso é uma questão completa. Você usa a teoria, você usa o teorema e aplica o teorema. E você acha a sua resposta. Então, agora, eu não preciso mais te dizer quando você pode ou quando você não pode. Você mesmo consegue descobrir. Tá, mas aí, vamos avançar um pouquinho mais, né? Eu sei que tá interessante, mas pode deixar ainda mais interessante. Então, ó, vou apagar aqui. Ainda de derivação implícita. Não acabou a derivação implícita. Vocês vão ver que esse assunto é muito abrangente e interessante, né? Bom, até aqui, na derivação implícita, nós estudamos equações onde aparecem apenas duas variáveis, que derivam a variável x e a variável y. Porém, aqui no nosso curso de cálculo 2, nós já vimos equações onde aparecem três variáveis, x, y e z. Por exemplo, olha esse exemplo aqui. X² mais y² mais z² igual a 4. Nós já vimos uma equação assim aqui no nosso curso? Já, né? Essa aqui é a equação do quê? Da esfera. Esfera de centro na origem, raio 2. Ó, então, nesse caso, gente, olha o que eu vou te perguntar. Será que essa equação define z como uma função de x e y? O que vocês acham? Ó, porque antes eu tinha duas variáveis só, né? Era x e y. Eu queria saber se y poderia ser uma função de x. Agora que eu tenho três variáveis, o que eu estou te perguntando é se z eu posso considerar como uma função que depende de x e y. Para esse caso aqui. Essa é a minha pergunta. Será que isso é verdade? O que vocês acham? Será que existe uma função? Ó, será que eu consigo escrever z como uma função de x e y de modo que essa equação faça sentido? A resposta é sim. Sabe como eu descubro isso? Nesse caso aqui, eu poderia isolar o z. Se eu isolasse o z aqui, ia ficar z igual a raiz quadrada, mais ou menos, né? Mais ou menos, 4 menos x² menos y². Está aqui, ó. Isolei o meu z, achei duas funções. Então, na verdade, essas duas funções elas estão definidas implicitamente por essa equação aqui. Então, nesse caso, eu consegui escrever z, ó, preste atenção que z é uma função que depende de x e depende de y. Então, agora que você está enxergando claramente que z é uma função que depende de x e y, então faz sentido eu querer descobrir quem é a derivada de z em relação a x. Faz sentido eu te perguntar isso daqui? Faz, né? Já que z depende de x. Faz sentido eu querer saber quem é a derivada de z em relação a y? Faz também, porque aqui, ó, z depende de y também. Só que agora vem outra pergunta. Mas toda vez que eu quiser calcular essas derivadas, eu vou ter que dar o meu jeito de isolar o z numa equação dessa? Não, eu não quero que seja assim, porque nem sempre eu vou conseguir isolar o z. Então, eu não quero que seja assim. Então, da mesma forma que eu derivava implicitamente, anteriormente, será que eu consigo definir uma fórmula para derivação implícita para esse caso aqui? E a resposta é sim. Esse que a gente vai ver agora. Então, eu vou apagar isso aqui, só foi um exemplo. Antes da gente... Agora que a gente já viu o exemplo, vamos para o caso geral. Então, olha só. Qual é o caso geral? Eu tenho uma equação, onde do lado esquerdo, eu tenho uma função f, que depende de x, depende de y e depende de z. Só que o z também depende de x e y. É isso que nós temos. Igual a zero. Deixa eu colocar o zero mais para cá, porque eu já sei que eu vou derivar mesmo. Está aqui. Então, nós temos uma função que depende de x, y e z, só que z depende de x e y também, igual a zero. Coisa que a gente poderia obter ainda agora se eu colocasse todo mundo para um lado. Meu objetivo aqui é encontrar a derivada de z em relação a x. Esse é meu objetivo.
Como é que eu vou fazer? Eu vou derivar os dois lados em relação a x. Vou derivar o lado esquerdo em relação a x. Vou derivar o lado direito em relação a x. Na hora que eu for derivar isso aqui em relação a x, eu vou aplicar a regra da cadeia. Por quê? Porque além do x aparecer aqui, o z também depende de x. Então, ele aparece bem aqui, ó. Então, vou aplicar a regra da cadeia. Como é que vai ficar? Vai ficar assim. Del f, del x, vezes del x, né? Já que é essa derivada que eu estou calculando. Mas o f depende de y também. Então, vai ficar del f, del y, vezes del y, del x. Ainda não apareceu a derivada que eu queria, porque eu quero a derivada de z em relação a x. Só que continua a regra da cadeia, né? Mas f depende de z também. Vai ficar del f, del z, e olha só quem vai aparecer aqui. Del z, del x. Igual, aqui acabou a regra da cadeia, do lado direito, a derivada de 0 é 0. Então, olha só, quando eu apliquei a regra da cadeia, apareceu aqui exatamente quem eu queria. A derivada de z em relação a x. Então, eu vou isolar esse termo aqui para achar a fórmula que eu quero. Só que antes de eu fazer isso, vamos olhar para essas duas derivadas aqui, ó. Essa primeira. Qual é a derivada de x em relação a x, gente? É 1. Bem, é 1. Vou colocar 1 aqui. E aqui, qual é a derivada de y em relação a x? Qual vocês acham que é? Y depende de x? O que vocês acham? Não. Quem depende de x é o z. Z depende de x e y. Mas y não depende de x e nem x depende de y. Ora, se y não depende de x, então y é constante para mim, né? Qual é a derivada da constante? É 0. Então, isso aqui é 0. Então, ó, isso aqui vai tudo zerar. Por causa desse daqui. Estão entendendo? Ó, porque eu estou supondo que somente o z depende de x e y. O x não depende de y, nem y depende de x. Tá? Então, por isso que essa derivada aqui é 0. Tá, depois que eu fiz, aqui zerou e aqui deu 1, quem sobrou para eu calcular? Bom, aqui ficou só a derivada parcial de f em relação a x. Vou escrever aqui naquela outra notação. Ficou assim. Mas, esse daqui deu tudo 0, não preciso escrever. Agora para cá. Eu tenho a derivada parcial de f em relação a z, vezes a derivada de z em relação a x. Igual a 0. Aqui eu poderia escrever também z índice x. Usar outra notação, mas tanto faz. Então, agora eu vou isolar esse termo aqui, que é a fórmula que eu quero. Quando eu isolar esse termo, vai ficar del z, del x, igual. Menos, né? Porque essa derivada aqui, quando passa para cá, vai ficar negativa, então vai ficar menos. Derivada parcial de f em relação a x, dividido. Esse daqui que estava multiplicando vai aparecer aqui dividindo. Então, derivada parcial de f em relação a z. Então, olha só, essa é a nossa fórmula, essa fórmula mágica. Então, se você tem uma equação que define z como a função de x e y, você quer calcular a derivada de z em relação a x, basta você calcular a derivada de f em relação a x e a derivada de f em relação a z. Dividir as duas e colocar o sinal de menos na frente. Essa é a fórmula. Tá, mas se eu quisesse achar a derivada de z em relação a y, como é que eu faço? Eu volto para essa equação e vou derivar agora em relação a y. Vou fazer isso nesse pedaço aqui do quadro. Então, eu vou voltar para a minha equação. F de x, y e z, só que z depende de x e y. É a mesma equação, isso aqui igual a 0. Só que agora eu vou derivar em relação a y, ao invés de derivar em relação a x. Porque eu quero achar a derivada de z em relação a y agora. Eu vou aplicar a regra da cadeia novamente. Então, vai ficar del f, del x, né, depende de x, vezes del x, del y. Mais del f, del y, vezes del y, del y, né, já que é o y que está aqui também. Mais del f, del z, vezes del z, del y,
E está aqui, ó, já apareceu quem eu queria. Tudo isso aí igual a zero. Mais uma vez, quem é a derivada de x em relação a y? É zero, porque x não depende de y. Tá? Então, essa derivada aqui, ó, vai zerar. Aqui, derivada de y em relação a y é 1. Isso aqui é 1. Quem sobrou aqui só foi a derivada parcial de f em relação a y, mais derivada parcial de f em relação a z, vezes derivada de z em relação a y. Igual a zero. Isolando, vai ficar derivada parcial de z em relação a y igual a menos derivada parcial de f em relação a y sobre derivada parcial de f em relação a z. Então, está aqui. Então, nós obtivemos uma fórmula para a derivada de z em relação a x e uma fórmula para a derivada de z em relação a y. Claro, o que muda nessas duas fórmulas é só o numerador. E, claro, aqui o numerador é a derivada parcial de f em relação a x, aí eu obtenho a derivada em relação a x de z, e aqui a derivada de f em relação a y, e assim eu obtenho a derivada de z em relação a y. Deu para entender, gente? Então, na hora da prova, você consegue demonstrar isso daqui? Né? Ou então, já pelo menos sabendo a fórmula, né, você consegue resolver as questões. Então, voltando aqui para o slide, esse é justamente o caso onde você tem uma função, uma equação onde aparecem 3 variáveis. Então, aplicando a regra da cadeia, você obtém uma fórmula para a derivada de z em relação a x e também uma fórmula para a derivada de z em relação a y. Aí vocês vão me perguntar, professor, tem um teorema da função implícita para esse caso? A resposta é sim, tem um teorema da função implícita para esse caso. Está aqui. Olha só. Aqui a ideia é a mesma, tá? Qual é a ideia? A diferença aqui é que a minha função f, ela depende de 3 variáveis agora, x, y e z. Porém, as condições são muito parecidas com o que a gente tinha antes. Primeira condição, as derivadas parciais de f, ó, as 3 derivadas parciais, elas são contínuas, tem que ser contínuas, e tem que existir um ponto, aqui, ó, um ponto A, B, C, tal que esse ponto ele vai zerar a minha função, mas ele não vai zerar a derivada parcial em relação a z. Em relação a z. Lembrando que é justamente essa derivada que aparece nos 2 denominadores das minhas frações aqui das fórmulas, tá? Então, se isso aqui acontece, as derivadas parciais são contínuas e existe um ponto que zera a função, mas não zera a derivada parcial em relação a z, então você pode afirmar, pelo teorema da função implícita, que essa equação define z como uma função de x e y, isso próximo daquele ponto que você achou, e as fórmulas para encontrar as derivadas parciais de z são essas aqui que nós já demonstramos aqui no quadro. Então, vamos resolver agora uma questão. Verifique se essa equação, que é a equação que a gente já está até vendo aqui anteriormente, define z como uma função de x e y. Em caso afirmativo, calcule as derivadas parciais de z. Então, vamos lá, vamos resolver essa questão. Vou primeiro escrever aqui a equação. X² mais y² mais z² igual a 4. Tá, então a primeira pergunta que ele faz é, essa equação define z como função de x e y? Bom, para eu descobrir, eu vou usar o teorema da função implícita. Para eu usar o teorema da função implícita, eu tenho que observar se essa equação satisfaz aquelas 2 observações. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é definir quem é a minha função f. Para isso, eu vou passar todo mundo para um lado só. Vai ficar x² mais y² mais z² menos 4 igual a 0. Bom, isso daqui vai ser minha função f. Só que a minha função f, agora, ela depende de x, depende de y e depende de z. Está aqui. Vou calcular as derivadas parciais, só que agora são 3 derivadas parciais, em relação a x, a y e a z. Quando eu calcular a derivada parcial de f em relação a x, aqui vai ficar 2x, aqui vai zerar,
aqui vai zerar e aqui vai zerar. Isso aqui é constante, constante, constante. Agora eu vou calcular a derivada parcial de f em relação a y. Aqui vai zerar, aqui vai dar 2y, aqui vai zerar e vai zerar. 2y. E agora eu vou calcular a derivada parcial de f em relação a z. Vai zerar, 2z. E aqui vai zerar. Gente, essas derivadas parciais aqui, elas são funções contínuas? Sim ou não? Sim, né? 2x é tudo contínuo. Então, vou escrever aqui, ó, contínuas. Tá, qual é a segunda parte mesmo que a gente tem que encontrar? É encontrar um ponto que vai zerar essa função, mas que não vai zerar essa daqui. Vocês saberiam me dizer um ponto? Vamos pensar primeiro um ponto que vai zerar essa daqui. Vamos lá, pensa num ponto que vai zerar essa função aqui. Que função? Essa daqui, x² mais y² mais e quadrado menos 4. Não? Nenhuma sugestão de ponto? Nenhum? Eu vou dar uma sugestão. Dá esse ponto aqui, ó. F, aí o ponto é 2, 0, 0. 2, 0, 0. Então, eu venho para essa função aqui, no lugar do x eu vou colocar 2, no lugar do y eu vou colocar 0, no lugar do z eu vou colocar 0. Então, vai ficar 2 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, menos 4. Né? Porque ainda tem esse menos 4 aqui. Quando eu fizer essa conta, vai dar quanto, gente, no final? Faz essa conta. Quanto é que vai dar? 0, né? Então, ó, zerou. Ó, nesse caso, detalhe, se eu fosse usar a origem, né, o 0, 0, 0, ia zerar esse ponto aqui? Ia zerar essa função? Não. Então, a origem não ia adiantar para mim aqui. Mas esse ponto aqui, ó, 2, 0, 0, ele zerou a minha função. Só que isso é o suficiente? Não. Porque esse ponto ele tem que zerar a minha função, mas ele não pode zerar a derivada parcial em relação a z. Será que ele vai zerar? Bora ver. Quem é a derivada parcial em relação a z? É essa função bem aqui, ó. Então, agora eu vou jogar esse mesmo ponto nessa função. Então, vou calcular para essa derivada parcial o ponto 2, 0, 0. No lugar do x, eu vou colocar 2. Nem aparece x aqui. No lugar do y, eu vou colocar 0. Nem aparece y. Mas no lugar do z, eu vou colocar 0. Vai ficar 2 vezes 0. 2 vezes 0. Que vai dar 0. Podia dar 0 aqui? Não. Então, esse ponto não vai adiantar. Ó. Esse ponto ele não serve para mim, porque aqui ele zerou também, não podia zerar. Aí é que tá, né? Na hora da prova, você achou um ponto. Aí você jogou na função, zerou. Mas você jogou na derivada, zerou também. Aí você fica, e agora? Tem que escolher outro ponto. Aí você demora para achar outro ponto, mas acha. Achou o segundo ponto. Zerou a sua função. Aí quando você joga na derivada, zerou também. Aí você fala, eita, voltei de novo para estacar 0. Aí isso já passou 20 minutos já de prova, já 30 minutos de prova, você só tem uma última chance. O terceiro ponto você achou. Meu amigo, nessa hora você joga na função. Zerou. Nessa você tem até medo de jogar na derivada. Você sabe que nem tempo você tem mais. Não pode zerar. Aí você jogou, não zerou, pronto. Você dá graças a Deus e termina a sua questão e aplica a sua fórmula. Mas tá, a gente ainda não encontrou esse ponto, né? Então vamos zerar. Vou apagar aqui, esse ponto aqui não serve. Vamos lá, me digam outro ponto aí. Qual? Alguém sabe? Outro ponto? Ninguém? Qual? 002. Muito bem, é esse que vocês estavam pensando? 002? É esse mesmo. Ó, vamos lá, vamos calcular o 002. Se eu jogar o 002 aqui, gente, olha só. Aqui vai dar 0, né? O x é 0, y é 0 e só o z é 2. Fica 2 ao quadrado menos 4. Então, vai ficar 2 ao quadrado menos 4. Isso aqui vai dar 0. Aqui, ó, 0. Pronto. Agora, eu vou pegar esse ponto e vou jogar na derivada parcial de f em relação a z, que é 002. Só que quando eu fizer isso, ó, o z é 2 agora. Então, vai ficar 2 vezes 2. 2 vezes 2, que é 4. Está aqui. Zerou a minha função, mas não zerou a minha derivada parcial. Então, esse ponto ele serve para eu conseguir mostrar, comprovar pelo teorema que define. Só existe esse ponto, gente? Não, existem vários pontos, na verdade. Ó, quer um outro ponto?
poderia ser isso aqui, ó, ponto 1, 1, raiz de 2 e 1. Esse servia também, ó, porque aqui ia dar 1, aqui ia dar 1, raiz de 2 ao quadrado é 2, 1 mais 2 mais 1 é 4, menos 4 é 0. E quando você jogar isso aqui, não ia zerar. Enfim, tem vários pontos aí para você se divertir. A gente não precisa de todos, né? Você precisa de um. Tá aqui, ó. Vocês mesmos já me disseram esse daqui. Então, até escrever aqui, note que isso aqui acontece. Então, agora nós estamos em condições de usar o teorema da função implícita. Então, vou escrever, portanto, pelo teorema, que eu vou abreviar, teorema da função implícita, z é uma função que depende de f de x, y, e... Ó, então, pelo teorema da função implícita, o z ele é definido como uma função que depende de x e y, e você consegue calcular as derivadas parciais. Então, vamos lá. Quem é a derivada parcial de z em relação a x? Pela fórmula, vai ser menos derivada parcial de f em relação a x sobre a derivada parcial de f em relação a z. Essas derivadas aqui a gente já calculou, gente. Aqui, ó. Uma é 2x, a outra é 2z. 2x sobre 2z, posso simplificar o 2 para ficar só x sobre z. Então, aqui vai ficar menos x sobre z. Além disso, eu também consigo calcular a derivada de z em relação a y, que é menos essa derivada parcial de f em relação a y, derivada parcial de f em relação a z, que nós também já calculamos. Essa aqui é 2y, essa aqui é 2z. Simplificando, vai ficar menos y sobre z. Então, ó, concluímos mais essa questão. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Bom, então agora sim, a gente terminou essa parte da derivação implícita, né? Eu sei que foi bem divertido, mas infelizmente acabou. Então, agora vamos para a segunda e última parte da nossa aula, que é falar sobre taxas de variação. A gente só tem 15 minutos, mas não se preocupe, porque 15 minutos é tempo suficiente. Porque, na verdade, gente, se você parar para pensar, você já sabe o que é uma taxa de variação. Porque lá no cálculo 1, você aprende que a derivada ela é a taxa de variação instantânea. Isso você já sabe. A diferença aqui no cálculo 2 é que você tem mais de um tipo de derivada. Então, para o mesmo ponto, você consegue calcular a derivada parcial em relação a x ou em relação a y. Qual delas é a taxa de variação instantânea? É a de x, é a de y, é as duas? Sim, as duas são uma taxa de variação instantânea. Qual é a diferença? É que a derivada parcial em relação a x, ela te dá a taxa de variação instantânea na direção do eixo x e a outra na direção do eixo y. Então, pode acontecer de você ter uma função e quando você vai analisar na direção x, ela vai te dar uma taxa de crescimento, por exemplo. Na direção x, a tua função está crescendo a uma taxa de, sei lá, 20. Mas para o mesmo ponto, se você só muda a direção e analisa, você percebe que nessa outra direção, a sua função pode estar diminuindo a uma taxa de 10, menos 10. Ou, quem sabe, nessa direção ela está diminuindo e nessa outra ela está nula. Não está variando, a função está constante. Isso pode acontecer também. Então, as suas derivadas parciais, elas são taxas de variação instantânea. Pronto. E é isso, esse é o assunto. O mais importante aqui é resolver exercício que envolva essas taxas de variação. Então, é isso que a gente vai fazer agora. Então, olha só, segunda parte, taxas de variação. Então, como eu já falei, ó, del f, del x representa a taxa de variação de z com relação a x, quando y é mantido fixo. Da mesma forma, del f, del y representa a taxa de variação de z em relação a y, quando x é mantido fixo. Então, x está parado, então só quem está variando é o y. Então, a taxa de variação é na direção y. Primeiro exercício. Olha só, a temperatura em um ponto de uma chapa de metal é dada por esta função, sendo t medido em graus Celsius, x e y em metros. Determine a taxa de variação da temperatura no ponto 2,1 na direção x e na direção y. Vamos anotar aqui rapidinho. Para resolver isso aqui, a gente vai resolver pelo menos duas questões. E aí a gente encerra o conteúdo de hoje, tá bom? A gente vai resolver só essa e mais uma.
Então, primeira questão dessa parte, ele me dá essa função é a temperatura. Ele me diz que essa temperatura é em graus Celsius. Ele quer que a gente calcule a taxa de variação da temperatura. Aí fala que XY está em metros, né? Ele quer que a gente calcule a taxa de variação da temperatura no ponto 21. E isso é a taxa de variação na direção X e na direção Y. Então, vamos resolver. Gente, uma questão dessa daí, claro que eu poderia simplesmente te dar uma função. A função é a função t. Aqui, ó, função t. E te pedir, calcule os derivados parciais. Pronto, poderia fazer isso. E acabou. Ou, poderia fazer isso aqui, ó. Eu ia dizer que essa minha função me dá a temperatura numa chapa de metal. Eu quero saber qual é a taxa de variação na direção X e na direção Y. Claro que depois que eu contextualizei, ficou muito mais realista. Mas na prática, isso aqui, nesse caso, você só vai calcular os derivados parciais e depois aplicar no ponto. Coisa que você já fizeram na prova, inclusive, né? Calcular a derivada parcial, depois joga lá no ponto. Então, é isso que a gente vai fazer aqui. Então, vamos lá. Primeiro eu vou calcular a derivada parcial de t. Vou escrever assim. Derivada parcial de t em relação a x. Bom, aqui eu posso aplicar a regra do quociente. Então, vai ficar a derivada de cima. Inclusive, na prova, né? Você poderia aplicar a regra do quociente. Aliás, na prova, teve gente que usou, acho que a forma mais elegante que resolveram na prova foi usar por definição. Né? Então, usaram lá para limite de h tendendo a zero. Gostei muito. Alguns fizeram isso, alguns acertaram. Teve só um que tentou fazer assim, mas errou. Fiquei até triste. Mas pelo menos os outros lá conseguiram acertar. Né? Então, muito bem. No final, a resposta era 1, se eu não me engano, tá, gente? A resposta era 1, dessa parte. Tá, vamos lá. Derivada parcial de t. E a letra A, mesmo mude o tipo de prova, mas a letra A, a função ela era contínua, tá? O limite existia lá no 0, 0. Sim, então vamos lá. Aplicando a regra do quociente, o numerador vai zerar, a derivada de cima é 0, então vai zerar isso aqui, aí menos o de cima, vezes a derivada de baixo, isso em relação a x. A derivada de baixo é 2x, fica aqui, ó, 2x, dividido pelo denominador 1 mais x quadrado mais y quadrado ao quadrado. Aqui, ó, como ele quer exatamente nesse ponto aqui, eu não preciso multiplicar 2 vezes 60 se eu não quiser. Na sua prova também, como eu te dava o ponto, você não precisava multiplicar, distribuir, não precisava. Teve gente que, inclusive, foi distribuir e acabou errando, que me deixou triste também. Teve outros que não, deixou do jeito que estava e só jogou e pronto, acertou a questão. Então, aqui, ó, não vou nem multiplicar nada, eu só vou jogar aqui logo no ponto, 2 em 1. Então, para esse ponto que ele me deu, 2, 1, vai ficar menos 60 vezes 2 vezes x. X é 2 aqui, ó. 2. Dividido. Gente, aqui embaixo, se o x é 2, vai ficar 2 ao quadrado. 4 mais 1, e aqui o y é 1. Então, vai ficar 1 mais 4 mais 1, vai ficar 6. 6 ao quadrado. 6 ao quadrado é a mesma coisa que 6 vezes 6. Agora, eu vou simplificar, ao invés de sair multiplicando logo. Simplificar 60 com 6, aqui vai dar 1, aqui vai dar 10. E posso simplificar também esse 6 com esse 2. Aqui fica 1, aqui fica 3. No final, essa taxa de variação instantânea na direção x, nesse ponto aqui, vai ser igual. Aqui tem um menos, tá? Está meio apagado, mas tem um menos aqui. Menos 10 vezes 2 é 20, dividido por 3. Então, ó, a minha resposta é menos 20 terços, que dá menos 6,6666. Só que ó, eu tenho que respeitar as unidades. Então, isso aqui é uma taxa de variação de quê? Da temperatura em relação ao espaço, em relação ao comprimento. Então, isso aqui é graus Celsius por metro. Já que ele me diz na questão que a temperatura está em graus Celsius e que os x e y estão em metros. Então, na direção x, a minha temperatura na chapa está diminuindo a uma taxa de menos 6,666 graus Celsius por metro. Só que ele pede nas duas direções, x e y. Então, agora eu vou calcular na outra direção.
Então, ó, vamos calcular a derivada de t em relação a y. Aqui vou usar a regra do quociente, derivada de cima é zero, então 0 vezes o de baixo é zero, fica menos o de cima. Vai ficar menos o de cima vezes o derivado de baixo, que é 2y, dividido pelo denominador ao quadrado. Vou aplicar no nosso ponto, que é o ponto 2, 1. Será que vai dar o mesmo resultado? Bora ver. Vai ficar menos 60 vezes 2 vezes o y é 1. Então aqui vai ficar 1. Dividido. Aqui embaixo vai ficar 1 mais 4 mais 1 de novo, vai ficar 6 ao quadrado de novo. 6 vezes 6. Simplifico esse com esse, aqui fica 1, aqui fica 10. Simplifico esse com esse, aqui fica 1, aqui fica 3. No final, eu vou ter menos 10 terços graus Celsius por metro. Então, ó, na direção y também está decrescendo, mas numa outra taxa, numa taxa de menos 3,333 graus Celsius por metro. Então, é como se na direção x está diminuindo mais rápido do que na direção y, nossa temperatura. Pelo menos nesse ponto as taxas são essas. Vamos resolver agora só mais um exercício para encerrar nossa aula. A gente só tem 6 minutos, né? Mas acho que dá para resolver. Olha só, exercício 2. Olha, ele te dá a equação dos gases. Essa equação ela é aproximada, tá, gente? É aproximada porque, enfim, eu deixei a constante aí 8 mesmo para ficar mais fácil o cálculo no final. Aí olha aqui, diz, determina a taxa de variação da pressão quando a temperatura é 300 kelvins, está aumentando uma taxa de 0,1. Enfim, eu vou colocar as informações aqui no quadro. Ele me dá a primeira equação, pressão vezes volume é igual a 8 vezes a temperatura. Ele me diz, na questão, que a temperatura é 300 kelvins e está aumentando a uma taxa de 0,1 kelvins por segundo. Ele me diz também que o volume é 100 litros, e está também aumentando a uma taxa de 0,2 litros por segundo. Então, vamos lá. Olha só. Aqui, ele me dá a temperatura e ele me dá essa taxa aqui, ó, da temperatura por segundo. Então, essa taxa aqui é do quê, gente? Da temperatura por o quê? Pelo tempo, que está falando de segundo. Então, isso aqui é a taxa de variação, é a derivada da temperatura pelo tempo. A mesma coisa aqui embaixo, ó. Isso aqui ele me diz que o volume é 100 litros e o volume está aumentando a uma taxa de 0,2 litros por segundo. Então, isso aqui é a taxa de variação do volume pelo tempo. No problema, ele diz que essas taxas aqui estão aumentando. Por isso que eu coloquei aqui, ó, deixei sinal positivo. Se ele tivesse dito estão diminuindo, aí o valor era o mesmo, só que aqui eu colocaria o sinal de negativo. E o que ele pede na questão é a derivada, a taxa de variação da pressão pelo tempo. É isso que ele está pedindo na questão. Como é que eu faço? Eu vou usar essa equação aqui dos gases. Já que eu quero a derivada da pressão pelo tempo, eu vou primeiro isolar a pressão aqui, ó. Quando eu isolar, vai ficar pressão igual a 8 vezes a temperatura sobre o volume. Então, ó, vocês concordam comigo agora que a pressão, agora que eu isolei ela, é uma função que depende da temperatura e depende do volume? É, né? Só que eu quero achar a derivada dela pelo tempo. Só que a temperatura e o volume dependem do tempo. Então, aqui eu vou ter que aplicar o quê? Regra da cadeia, caso 1. Então, quando eu for derivar essa equação aqui, ó, quando eu for calcular a derivada da pressão pelo tempo, eu vou aplicar a regra da cadeia. Então, vai ficar derivada da pressão pela temperatura vezes a derivada da temperatura pelo tempo. Só que a pressão depende do volume também. Então, vai ficar derivada da pressão pelo volume vezes derivada do volume pelo tempo. Eu sei calcular isso daqui, derivada da pressão pelo tempo, pela temperatura? Sei. É só usar essa equação aqui, ó. E eu sei calcular isso daqui também. É só usar essa equação. Então, vai ficar
Vai ficar assim. Ó, vamos calcular. Se eu derivar isso daqui, gente, em relação à temperatura, esse 8 sobre V é constante. A derivada da temperatura em relação à temperatura é 1. Então, essa primeira derivada aqui vai dar 8 sobre V. 8 sobre V. Eu derivei isso aqui em relação à temperatura. Aqui ficou 1, então no final ficou 8 sobre V. Essa derivada aqui eu vou repetir ela, não vou calcular ela. Derivada da temperatura pelo tempo. Mas essa aqui eu vou calcular. Eu vou usar isso daqui, ó. 8t é constante para mim agora. Eu estou derivando em relação a V. Qual é a derivada de 1 sobre V? É menos 1 sobre V quadrado. Né? A derivada de 1 sobre x é menos 1 sobre x quadrado. Então, na hora que você for derivar isso daqui em relação a V, vai ficar menos 8 vezes a temperatura sobre V quadrado. De onde surgiu esse V quadrado? Eu derivei 1 sobre V. E esse 8t era constante, porque minha derivada parcial era em relação ao volume. Tá? Então, ficou assim. E essa derivada aqui eu não vou mexer nela, vai ficar do jeito que está. Derivada de V em relação a t. Então, ó, se eu quiser calcular a derivada da pressão pelo tempo, ó, eu vou ter essa expressão bem aqui. Eu tenho o meu volume, ele me deu o volume? Me deu. Ele me deu a taxa de variação da temperatura pelo tempo? Me deu. Ele me deu a temperatura? Me deu também. Ele me deu a taxa de variação do volume pelo tempo? Me deu também. Então, agora eu vou substituir esses valores que ele me deu nessa expressão e eu vou achar o que eu quero. Então, vai ficar a derivada da pressão em relação ao tempo. Vai ser 8 dividido pelo volume. O volume é... Cadê o volume? Está aqui. É 100. Vai ficar 8 sobre 100 vezes... Qual é essa taxa da temperatura pelo tempo? Está aqui, ó, é 0,1. 0,1 posso colocar 1 sobre 10. Tá aqui. Aí menos. Agora, 8 vezes a temperatura é 300. Então, vai ficar 8 vezes 300 dividido pelo volume ao quadrado. O volume é 100. Já que é ao quadrado, vai ficar 100 vezes 100. E aqui, essa derivada do volume em relação ao tempo, está aqui, ó, é 0,2. Então, vai ficar 2 sobre 10, que eu vou colocar aqui. 2 sobre 10. Aí eu posso simplificar. 300 com 100. Continuar escrevendo aqui. Vai ficar a derivada da pressão em relação ao tempo. Aqui, ó, vai ficar 8 vezes 1 é 8. Sobre 100 vezes 10 é 1000. Agora aqui vai ficar menos. O que sobrou aqui? 8 vezes 3 é 24. 24 vezes 2 é 48. Então aqui ficou 48. Dividido. Aqui ficou 100 vezes 10 é 1000 também. Ó, o denominador é o mesmo, é 1000 e 1000. Então vai ficar 8 menos 48. 8 menos 48 vai ficar menos 40. Menos 40 sobre 1000. Só simplifico um zero. Então, no final, a taxa de variação da pressão pelo tempo vai ser menos 4 sobre 100, que é menos 0,04. Aí a unidade, quilopascal por segundo. Eu sei que é quilopascal porque ele me diz na questão que a pressão está em quilopascal. Então, vai ficar quilopascal por segundo. Então, olha só. Nesse instante, enquanto que o volume e a temperatura estão aumentando, nessas taxas aqui, a pressão está diminuindo. Ó, sinal negativo. Com isso, encerramos essa questão. Alguma pergunta? Bom, então, assunto encerrado. Quarta-feira a gente vai se ver novamente para falar sobre funções diferenciáveis de aproximação linear. Até quarta-feira.